eu gostaria que você passasse essa visão dos teus avaliadores, né? Das pessoas que buscam ali esses atletas. Como que a metodologia hoje de captação, cota ali do Atlético, se está mais voltada para dentro do estado, da região centro-oeste, ou se vocês estão sempre buscando em todo o mercado brasileiro? Euler, a gente tem um processo de captação muito abrangente dentro do Então, hoje, uma das partes desse processo é a parceria com vocês. Então, assim, a gente colocou até, como vocês sabem, a nossa parceria com vocês como uma parte do nosso processo de captação também. Então, a gente tem ali muitos profissionais que se ajudam, que se dedicam muito, que buscam a captação. Eu sempre converso, é lógico que a gente tem ali os nossos captadores, mas a gente sempre conversa, principalmente nas categorias de base, que os treinadores das respectivas categorias são os maiores responsáveis por essa captação, porque eles conhecem o que eles têm de carência, eles sabem, eles têm que saber, eles têm que conhecer os atletas que são mais jovens, que vão subir para a categoria deles, né, os atletas de dentro do clube, que são menores também, eles têm que traçar esse perfil e eles têm que entender, né, isso eu sempre falo com todo mundo, o que é o clube. Então, o clube hoje, ele tem um perfil de jogo, né, como você pode acompanhar a equipe profissional. Um jogo de alta intensidade, né, a gente sempre, vocês podem ver que grande maioria das derrotas do Atlético Goianiense, a gente vende muito caro. A gente vende caro porque a gente busca ter um time muito competitivo, né? Então a gente consegue fazer um jogo de alta intensidade na grande maioria dos nossos jogos. E o perfil Atlético Goianiense é mais ou menos dentro dessa linha. Não adianta, às vezes, um atleta de uma determinada posição que não tem uma boa intensidade de jogo, que não tem espírito de equipe, que não tem, vou falar como se falava muito antigamente, que não tem sangue, que não tem garra, dificilmente ele vai jogar ali. É um jogador que não é comunicativo, um jogador que não tem força, que não tem velocidade, que é o que o futebol hoje em dia pede muito, né? A gente sabe que o futebol está cada vez mais físico e, para mim, também cada vez mais dependente do cognitivo, né? Isso eu até estendo um pouco. A gente colocou recentemente, há 3 semanas atrás, a gente iniciou um projeto no Atlético chamado Projeto Jogador Inteligente. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você aquele dia. Sim, sim. O Projeto Jogador Inteligente é como você falou lá atrás, que o jogador ele tem que abrir mão de muita coisa, ele tem que trabalhar muito, batalhar muito, mas se a gente parar para pensar e analisar a rotina, né, como é o dia a dia do atleta, a gente vê que o atleta ele tem muito tempo que ele não tem, muito tempo ocioso, né, vamos dizer. Ele tem um treinamento, normalmente a base treina em um período, ele tem um outro período que é para a escola, ele tem um outro período para descansar, né? E o que a gente está tentando fazer é com que o atleta entenda a importância dele buscar informações, a importância dele trabalhar o raciocínio, trabalhar o cérebro dele, né? Treinar o seu cérebro para que ele consiga ser um jogador mais inteligente. Como que a gente faz isso? Através de atividades simples, de analisar algum vídeo, alguma matéria, alguma coisa às vezes que não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com vida, com caráter, né, com muita coisa que a gente faça abrir um pouco a cabeça dele, porque a gente entende que um jogador que começa a estimular o seu pensamento, estimular a ter um melhor raciocínio, ele vai conseguir transferir isso para o campo. Então, a gente cobra também bastante desses atletas que eles estudem, né, que eles tenham boas notas na escola, que eles tenham presença na escola, para que a gente utilize esse tempo vago deles para que eles busquem isso aí. Hoje, eu vejo como uma das grandes diferenças dentro dos atletas que vencem e os que não vencem, essa parte cognitiva. Porque, às vezes, aquele cara que era o melhor jogador da base, o melhor jogador do bairro, o melhor jogador da cidade, ele não virou porque ele entrava no campo e pensava muito baixo ou não tinha um bom nível cognitivo e, consequentemente, ele não conseguia tomar as melhores decisões. E o outro que se preparava, né, que trabalhava, que às vezes fazia uma leitura, né, que buscava um entendimento tático,
ele com certeza o treinador ia sempre trazer para o lado. Então, cada vez mais hoje, com a informação que a gente tem, com a internet, hoje é tudo muito fácil. Na palma da nossa mão, a gente consegue com que o atleta, um lateral direito, veja como jogam os melhores jogadores da posição em todo mundo, as características, o que eles fazem de bom. Eles conseguem que alguém filme o seu jogo e depois eles analisem o que eles fizeram de errado para poder melhorar durante a semana no treinamento, mesmo que o treinador não cobre isso. Então, assim, tem muita coisa envolvida com relação a perfil, com relação à evolução, ao que o atleta precisa melhorar, e eu sempre pego nesse ponto. Primeiro que eu estou terminando uma especialização em neurociências, então isso me estimulou muito a estudar tudo sobre isso, e com o tempo eu fui vendo quão é importante o atleta se preparar também mentalmente, para que ele consiga ter resultados melhores, para que ele consiga sair melhor de determinadas situações. Então, lógico que hoje o atleta tem que estar muito bem fisicamente, tem que ter a qualidade técnica, mas se ele não entender como funciona o jogo, não entender os problemas do jogo que ele precisa resolver, isso está totalmente relacionado à parte tática, totalmente relacionado a entendimento de jogo, e isso para mim não, isso está totalmente ligado à parte cognitiva, a essa parte mental. Se ele não tiver com isso bem apurado, dificilmente ele vai conseguir chegar longe. Legal. É aquela frase, né? O futebol a gente joga com a cabeça, o pé só tá ali para ajudar, né? Não tem jeito. A gente tem que ter esse entendimento do jogador inteligente, né? Do jogador que conhece o jogo. O cérebro é o órgão mais importante do nosso órgão mais importante. Não tem como, a gente não consegue fazer nada sem pensar. Então só assim que a gente vai conseguir melhorar mesmo os atletas, eu concordo contigo, não adianta a gente ficar focado em parte física, técnica, tática, desenvolver esse atleta e não desenvolver a parte intelectual dele, a parte motora dele só desenvolvendo, não adianta que você não vai conseguir formar um bom atleta. E isso também, né, Cota, ele acaba criando um laço, né, uma proximidade. Esse trabalho que você está fazendo aí de aproximação dos atletas, incentivo à leitura, né, incentivo de entendimento de jogo, o atleta ele acaba criando um laço com o clube, né, uma proximidade das pessoas, né, não de olhar e falar, ó, o Cota ali, ao invés dele olhar, olha o Cota é o cara que pode me dispensar, vou ficar quieto, ó, o Cota ali é o cara que está me incentivando a ler, é o cara que está me incentivando a pensar. Então você acaba aproximando esses atletas cada vez mais de você, e você acaba criando referências, né, para esses meninos que muitas vezes eles precisam, por estarem longe dos pais, por muitas vezes não terem os pais ali, a figura paterna. Isso também é um ponto bem importante. Eu gostaria que você falasse disso, que eu vi muito isso aí em você, no Batata, vi isso daí no Gustavo, aí no pessoal que trabalha, toda a equipe aí do Atlético Goianiense da base, das ligações humanas que vocês têm com esses atletas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu também acho que é um ponto muito importante. E do entendimento, né, Rafa, que eu achei também muito, muito legal, de vocês saberem o nome de todo mundo, saberem o que é, o que ele faz, quantos jogos. É impressionante como os caras realmente acompanham a base, não é algo assim sensacional. O Cota realmente vive o dia a dia ali, sabe todo mundo quem que é, onde jogou, se joga ou não. Muito legal. Você tocou num assunto, num ponto muito interessante, muito importante. Uma coisa até que recentemente a gente tem conversado muito, porque assim, a gente tem que fazer com que o atleta, desde de lá de baixo, desde a categoria menor, lógico que no sub-3 a cobrança vai ser bem menor, né? Mas assim, a gente tenta gradativamente, e num processo de evolução, fazer com que o atleta entenda que futebol é uma cobrança total. É uma cobrança do atleta com ele mesmo, é uma cobrança do atleta com o seu companheiro de posição, com o seu treinador, com o seu preparador físico, com o seu diretor. Então, ele tem que entender que o futebol ele depende de resultado, que ele é um jogo muito complexo, que você vai perder, vai ganhar, vai empatar, mas que você tem que buscar, como a gente fala, matar mais de um leão por dia. Então, como você mesmo muito bem citou, eu tento mostrar para ele, sim, que eu não sou um vilão, né? Que o Batata, que é o nosso gerente da base, não é um vilão, o Gustavo, que é o coordenador da base, ele não é um vilão, que nós todos somos uma só equipe, mas os nossos cargos são cargos que
nos fazem, às vezes, ter que tomar uma decisão em prol do clube. Então, não é porque a gente está dispensando um atleta, às vezes a gente não gosta do atleta como pessoa. Não, não é que a gente não gosta do atleta. O atleta, naquele momento, ele não está rendendo o que o clube precisa que ele renda para que ele faça parte da nossa equipe naquele momento. Então, a gente tem um crivo, né, uma avaliação, uma análise muito criteriosa para tudo isso, e a gente tenta fazer com que o atleta entenda muito bem isso. Né? Então, a gente já coloca na cabeça deles a importância disso, né, o quanto o futebol é vivido sob pressão, né, que eles vão ser cobrados diariamente. Se ele não estiver rendendo, ele vai ser cobrado. Se ele fizer uma sequência de jogos em baixo rendimento, a gente logicamente vai tentar melhorar esse atleta, mas se ele não der um respaldo num determinado período, logicamente na base a gente consegue ter uma paciência maior, porque o atleta está em formação, existe muita dúvida na base com relação às vezes a se dispensar ou até contratar ou aprovar um atleta, porque é muito difícil, porque ele é muito jovem, a gente não sabe às vezes se ele já maturou, se ele lá na frente vai se ele já está performando lá na frente que ele vai performar, então isso tudo é muito difícil na base, então a gente tem um pouco mais de paciência. Mas, como você falou, eu tento sim criar essa aproximação deles com respeito, respeitá-los também muito, né? Eu chego muitas vezes, toco na mão deles, pergunto se eles estão bem, chamo pelo nome, tento conhecer por todos, pergunto se está tudo bem, tento conversar com eles. É lógico que às vezes um ou outro vai ficar acanhado, que às vezes me vê ali como uma figura de profissional, mas eu vou tentando desmistificar isso e tirar para que eles entendam que eu estou ali, que a gente é um profissional do clube, que a gente está no mesmo barco. Né? E assim, do mesmo jeito que a gente vai cobrar os meninos, a gente vai cobrar os atletas do profissional também, eu também vou ser cobrado. Né? Então, assim, todos nós somos cobrados porque o futebol é um meio que funciona dessa forma. Né? Então, a gente precisa mostrar isso para eles. E como você citou, a ideia desse projeto é mostrar para eles, além de criar uma referência também, mostrar para eles também que eles têm ali uma pessoa que está querendo ajudar eles a evoluírem, né? Que não estou ali somente para, às vezes, dar uma dura neles, ou cobrar um rendimento, cobrar porque foram mal em determinado jogo, cobrar, às vezes, uma postura que acontece de algum erro, de alguma falta de educação, porque é normal. A gente ali costuma dizer que a gente é uma família. A gente hoje eu chego no clube 7 horas da manhã e vou embora às 7 horas da noite, normalmente, 7, 8 horas da noite. Às vezes a gente viaja, dorme no clube, então a gente vive muito o clube. Né? Então eles têm que entender, né, o quanto que a gente vive aquilo ali. Né? Então a gente acaba vivendo junto por um período muito longo. Então a gente sempre costuma dizer que a gente fica mais entre nós ali do que com a nossa família. Então a gente vai discutir, a gente vai se cobrar, a gente vai, às vezes, gerar algum desconforto para um ou para outro, mas a gente tenta fazer eles entenderem que o processo é assim. Família também briga, família também discute, né? Não, cada um é de um jeito, não é sempre que você vai falar o que eu quero ouvir e por aí vai. Então a gente tenta criar essa aproximação, deixar eles bem à vontade para que eles tirem as dúvidas deles, para que eles se sintam realmente confortáveis e tranquilos, porque ali eles podem ver através de um exemplo nosso que a gente está realmente ali para tentar o melhor para eles sempre. A gente não está ali de sacanagem com ninguém. Embora a gente saiba que muitas vezes o atleta funciona dessa maneira. Ele funciona achando que o treinador não gosta dele porque ele está no banco, né, que não gosta dele porque ele dispensou. Mas é assim, a gente tem que saber conviver com isso, mas se a gente tiver argumento, se a gente tiver embasamento para tudo que a gente está vivendo ali diariamente, a gente consegue também, da melhor forma, passar para essas pessoas alguma posição de que eles entendam o porquê daquela adversidade. Isso é muito importante, isso a gente preza muito também. Isso está totalmente relacionado à organização do nosso trabalho, a mostrar essa organização tanto para atletas, né, tanto para atletas que vão para fazer avaliação e são reprovados, para atletas que são dispensados. A gente tenta mostrar para eles que a gente tenta fazer algo da melhor maneira possível para que todo mundo receba a informação e seja comunicado sempre de tudo e da melhor maneira e da maneira mais transparente possível.